Oi meninos, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá continuar os nossos estudos de geometria analítica, né? Na aula passada, na verdade na aula de vocês de sexta-feira, né, que é o reforço de matemática, então o professor ele iniciou a geometria analítica e para não confundir vocês, a gente vai ficar dando continuidade assim aos conteúdos, tá? Na aula de matemática e vai ser reforçado na aula de reforço, que é de sexta-feira, tá? Então, na sexta, ele começou com vocês os estudos de geometria analítica, distância entre dois pontos. Então, ele explicou a fórmula, né, a definição, como é que se chega a esta fórmula aqui, né, que é relembrando, né, a aplicação do Teorema de Pitágoras, que vocês viram lá no ensino fundamental. E agora a gente vai só resolver as questões que envolvem o cálculo que ele deixou. Ele deixou uma atividade, se eu não me engano, de 7, 9 questões. Algumas dessas questões elas tinham cálculo, né? E outras não. Eram 4 questões que tinham cálculo. Era a quarta, a sétima, a oitava e a nona, né? As demais eram questão teórica, né? Que eu acredito que vocês tenham conseguido resolver. Então, as de cálculo, quem não conseguiu, preste atenção, tá? Que após essa correção, esse vídeo com a correção, eu vou deixar uma outra atividade para vocês treinarem, né? Para quem ainda não tinha aprendido, depois desse vídeo, que eu sei que vocês vão aprender, e aí colocar em prática os conhecimentos de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Questão número 4, eu vou colocar aí na tela por alguns instantes, mas vocês já viram, já tem ela. Ok, então vamos lá. A primeira coisa que vocês vão fazer, gente, para calcular a distância entre dois pontos, é extrair as coordenadas dos pontos que foram dados. Na aula passada, com certeza o professor ele ensinou vocês, né, a extrair as coordenadas de um ponto do plano cartesiano. Se vocês virem lá, o ponto A, ele vai estar sob a abscissa, né, que é o eixo do x. O x dele é menos 5 e o y é menos 2. E o ponto B, o x vai ser 3 e o y vai ser menos 2. Então, esse é o primeiro passo. Extrai as coordenadas e ficam os dois pontos assim, bonitinho. Aí, você vai escrever a fórmula da distância entre dois pontos. E aí, a gente vai somente substituir, né, aqui as letrinhas pelos números, ok? Vamos lá. Distância é igual. Abre a raiz. Vamos lá. Quem é o x2? Ou seja, o x do ponto 2. Ó, aqui é o ponto 1 e aqui é o ponto 2, tá? Então, ó, o x2 é essa aqui, ó. É o x do ponto 2, ó. Então, vai ser 3, abrir parênteses, ó. 3 menos, quem é o x1? É esse daqui, ó, o x do ponto 1. Só que observem que tem um menos da fórmula e o número tem um menos. Então, vai ficar 2 sinais de menos, ó. Ó. x2, que é o 3, menos o x1, ó, menos o menos 5. Isso aqui é o quadrado. Mais, agora vamos ao y. O y do ponto 2, menos 2, menos o y do ponto 1, menos 2 também, ó. Então, vai ficar assim, ó. Ok? Isso aqui é o quadrado. Ajeitar a raiz. Agora, a gente vai resolver. Distância 3, ó, menos vezes menos é mais. Então, vai ficar, ó, 3 mais 5 é 8. Então, vai ficar, ó, 8 ao quadrado, mais, aqui, ó, menos 2. Aí, menos vezes menos é mais. E menos 2 mais 2 vai ser 0. Então, 0 ao quadrado, que nem precisava escrever. Mas só para vocês verem, olha como ficou torto. Mas só para vocês verem de onde é que tá vindo, tá? Pronto. E aí, a gente vai ter distância igual a, aqui o 0, não preciso, né? E 8 ao quadrado é 64. Quanto é, gente? A raiz quadrada de 64. Ou seja, o número que eu vou multiplicar ele vezes ele, que vai dar 64, vai ser 8. E aí, vocês olhem lá a opção, né, que o professor deu e vai marcar que a distância entre esses dois pontos é 8. Ok? Vou limpar o quadro e daqui a pouco eu volto com a questão de número 7. Voltamos agora com a correção. Ainda esqueci de mudar aqui o número da questão de número, tá? Que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Pronto, a questão de número 7
extraindo os pontos, né? Como eu falei, o primeiro passo é vocês olharem lá no gráfico e extrair as coordenadas de cada ponto, tá? As coordenadas do ponto A, da sétima questão. O x é menos 4, o y é 1. E o x aqui do ponto B é 8 e o y é menos 4. Então, tá aqui a fórmula da distância entre dois pontos. Agora, a gente vai substituir, né, os valores, trocando aqui pelas letras, tá? Vamos lá. Abre aqui a raiz. Ok. Vamos lá. Quem é o x do ponto 2? O x2, ó, esse é o ponto 1, de novo, esse é o ponto 2, tá? O x do ponto 2, ó, é 8, menos da fórmula. O x do ponto 1, ó, menos 4, então fica menos 4, ó, ao quadrado, mais o y do ponto 2, ó, menos 4, menos a fórmula, o y do ponto 1 é 1, ao quadrado. Agora, a gente vai resolver. Distância é igual a abrir raiz. Ó, 8 menos vezes menos é mais. 8 mais 4 dá 12. 12 ao quadrado. Mais, menos, ó, aqui eu não tenho nenhuma multiplicação. Então, eu vou dizer assim, ó, sinais iguais soma, quando for sinais diferentes subtrai. Então, sinais iguais soma e repete sinal, dá menos 5. Menos 5 ao quadrado é 20, ó, menos 5 ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó, menos 5 ao quadrado. Ok? Fecha aqui a raiz e agora vamos lá. Distância vai ser, pessoal, quanto é 12 ao quadrado? 12 vezes 12, 144. Mais, menos 5 ao quadrado, menos 5 vezes menos 5, vai dar 25. Vocês podem fazer direto se já conseguir, tá bom? Estou fazendo pausadamente, para no caso de alguém ainda não ter entendido. Então, a distância, ela vai ser a raiz quadrada dessa soma aqui, ó. 144 mais 25 vai dar 169, ó. 169. Então, pessoal, qual é a raiz quadrada de 169? Qual é o número que eu vou multiplicar ele vezes ele, que vai dar 169? É o número 13. Então, a distância entre desses dois pontos, aí no gráfico da sétima questão, é 13. Ok? Quem não conseguir entender, volta o vídeo, dá mais uma assistida, tá bom? Para poder compreender. Volto já com a questão de número... Ok, questão de número 8, né? Outra questãozinha de cálculo, tá aqui na tela para vocês. E agora, como eu disse, primeiro passo, extrai as coordenadas dos dois pontos. O ponto A tem coordenadas 2 e menos 3, ou seja, o x é 2 e o y é menos 3. E o ponto B, o x é 5 e o y é 1. Escreve a fórmula da distância entre dois pontos e agora vamos substituir. Distância é igual, abre a raiz, vamos lá, abre o primeiro parêntese. Pessoal, o x do ponto 2, ó, 5, menos o x do ponto 1, ó, 2. Isso aqui é o quadrado. Mais o y do ponto 2, ó, 1. Menos o y do ponto 1, menos 3. Então, ó, menos 3. Isso aqui é o quadrado. Distância é igual, abre raiz. Vamos lá. 5 menos 2 é 3, então vai ficar, ó, 3 ao quadrado. Mais, menos, ó, 1 é menos vezes menos dá mais. 1 mais 3 é 4, então, ó, 4 ao quadrado. Ó, pra vocês saberem quando é que tem que multiplicar o sinal, é quando você tiver dois sinais juntos, ó. Não tiver nenhum número separando, tá? Ou quando aparecer um parêntese, então você vai ter sempre que multiplicar o sinal. Ó, agora vamos lá. Distância é igual 3 ao quadrado, ó, 9, mais 4 ao quadrado, 16. Então, a distância vai ser a raiz quadrada, ó, 9 mais 16, 25. A raiz quadrada de 25, vocês já sabem que é 5. Então, a distância entre esses dois pontos no gráfico que foi dado é 5. E vou limpar o quadro e volto já com a última questão, que é a 9ª.
Nona e última questão, vamos lá. Última chance de quem ainda não aprendeu a aprender, viu? Pessoal, questão 9, mais uma vez, eu extraí as coordenadas dos pontos. O ponto A, o x é menos 2 e o y é menos 3. E no ponto B, o x é 1 e o x é 6 e o y é 1, ok? Agora, escreve a fórmula da distância de dois pontos e vamos lá calcular. Vamos lá. X do ponto 2, 6. Lembrando que vocês começam sempre, ó, de trás para frente, tá? Menos x do ponto 1, ó, menos 2. Então, ó, entre parênteses. Isso aqui é o quadrado, tá? Mais y do ponto 2, 1. Menos y do ponto 1, menos 3. Ao quadrado. Ok. Então, distância, vamos lá resolver. 6 menos vezes menos é mais. 6 mais 2 é 8. Então, teremos 8 ao quadrado mais 1 menos vezes menos é mais. 1 mais 3, 4 ao quadrado. Ficou grande essa raiz. Pronto. Resolvendo. Distância. 8 ao quadrado é 64. Mais 4 ao quadrado é 16. Então, distância é igual 16 mais 64 mais 16 dá 80. Raiz quadrada de 80. Aqui apareceu um fato novo. Por quê? O 80, ele não tem raiz quadrada exata. Então, a gente vai fazer uma coisa chamada decomposição em fatores primos. A gente vai pegar esse 80... e a gente vai dividir ele decompor em fatores primos. Quem não lembra, os números primos, ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, por aí vai. O que são os números primos? São os números que só se dividem por um e por ele mesmo, tá? Então, quando aparecer um desses números aqui na divisão, você já sabe que ele só se divide por um e por ele. Acabou, tá? Então, vamos lá. Começando, ó, tem que seguir dessa ordem, tá? Enquanto der por 2, você vai dividindo por 2, ó. 80 dividido por 2, 40. Dividido por 2, dá 20. 20 ainda dá por 2, ó. Que dá 10. 10 ainda dá por 2, que dá 5. Opa, 5 é um número primo, ó. Ou seja, só dá por ele mesmo. 1. Quando aqui der 1, acabou aqui. E aí eu vou juntar os pares, ó. Sempre de 2 em 2, ó. Eu vou escrever o 2 e eu vou levar a 2, porque tem 2 aqui, ó. Ó, aqui tem outro par, 2 elevado a 2. Ah, o 5 fica sozinho porque ele não tem um par. E aí eu jogo isso aqui dentro da raiz, ó. Fica assim, ó. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 5. Isso aqui é a decomposição do número 80 em fatores primos. E aí eu jogo isso aqui dentro da raiz, ó. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 5. É a mesma coisa que isso aqui, ó. Raiz quadrada de 80 é essa mesma raiz quadrada aqui, só que aqui tá decomposto. E aí o que eu vou fazer agora? Quem tiver o 2 em cima, por isso que eu vou escrevendo em pares de 2, ó. Quem tiver o 2 em cima, eu vou cortar e eles vão pra fora da raiz, ó. Multiplica, 2 vezes 2, 4. Então, 4 vem pra fora da raiz. E o 5 fica lá dentro, porque ele não tinha um 2 pra gente cortar, ó. Então, a raiz quadrada de 80 é a mesma coisa que 4 raiz de 5. Então, a distância é igual a 4 raiz de 5. Ok? Espero que vocês tenham compreendido, principalmente essa questão da decomposição em fatores primos. Sempre que a raiz que der raiz quadrada de um número que a gente sabe que não existe, a raiz exata, a gente deve decompor em fatores primos para ela ficar o menor possível, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido. Agora tem aqui, eu vou jogar o Forms com as atividadezinhas semelhantes a essa para vocês treinarem mais uma vez e poderem aprender, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.